Ah, o lendário Barba Negra. Quem nunca ouviu falar desse ícone dos sete mares, cujo nome soa como um trovão nas páginas da história? Mas afinal, quem era esse homem por trás da lenda? Seria ele Edward Teach, como muitos acreditam? Ou será que a verdade é ainda mais intrigante do que imaginamos? A resposta pode estar escondida nos registros poeirentos do início do século XVIII, e hoje vamos desvendar juntos esses mistérios. Imagine só, o ano é 1680, e em uma Inglaterra cheia de ambição e transformação, nasce uma figura que marcaria para sempre os oceanos. Bristol, uma joia no sudoeste inglês, é o palco desse nascimento. Uma cidade vibrante, segunda maior do reino, com um porto que respirava comércio e aventura. Mas atenção, nem tudo que reluz é ouro. Os documentos da época são tão confiáveis quanto o mapa do tesouro desenhado à pressa, cheios de lacunas e contradições. Afinal, quem em sã consciência usaria o próprio nome em uma vida de crimes nos mares? Os piratas, como você bem sabe, preferiam o anonimato à fama. E se te dissermos que há quem aponte Jamaica como seu verdadeiro berço? Ou até mesmo a ensolarada Carolina do Norte? As teorias são muitas, mas as provas, escassas. Um livro recente ousa sugerir que nosso temido capitão poderia ser, na verdade, um tal de Edward Beard, natural de um condado inglês quase esquecido pelo tempo. Interessante, não? Mas sem evidências sólidas, tudo não passa de especulação, e nós queremos fatos. Vamos além. O mundo em que Barba Negra cresceu era um caldeirão de ambições imperiais. A Inglaterra, embora tardia na corrida colonial, já estendia seus tentáculos pelo Atlântico. Enquanto espanhóis e portugueses dominavam as Américas há décadas, os ingleses chegavam com tudo: Virgínia, Massachusetts, as joias do Caribe, Barbados, Bermudas, Neves. Era uma época de conquista, mas também de conflito. A Guerra Anglo-Holandesa, a tomada de Nova York, antes Nova Amsterdã, a expansão sobre terras indígenas. Tudo isso moldou o cenário onde a pirataria floresceria. E falando em pirataria, você sabe que esse termo nem sempre teve o mesmo significado? No passado ele abrangia desde os corsários, aqueles heróis com patente real para saquear navios inimigos, até os verdadeiros fora da lei, que navegavam sob nenhuma bandeira além da própria ganância. Barba Negra pertenceu a esse segundo grupo, um homem que transformou o caos dos mares em lendas que ecoam até hoje. Então, onde tudo começou? Bristol, Jamaica ou Carolina? A verdade pode estar perdida nas brumas do tempo, mas uma coisa é certa: o mundo que o criou era tão fascinante quanto o próprio mito. E é essa história, cheia de mistérios e possibilidades, que nós convidamos você a explorar. Afinal, quem resiste a um bom enigma? Especialmente quando ele envolve ouro, navios e um dos piratas mais temidos de todos os tempos. E aqui está o cenário perfeito para o nascimento de uma lenda, um mundo em chamas, onde reinos disputavam o controle dos mares e a linha entre herói e vilão se desvanecia com as marés. Imagine só, enquanto a Europa se desgarrava em guerras dinásticas, o Caribe fervilhava com oportunidades para aqueles dispostos a desafiar as regras. Os privateers, esses lobos do mar com licença real, eram a arma secreta das coroas. A rainha Elizabeth I, com sua astúcia inigualável, transformou homens como Sir Francis Drake em instrumentos de sua vontade, concedendo-lhes letters of marque como se fossem passes VIP para saquear os tesouros espanhóis. Um acordo perfeito: os monarcas ganhavam riqueza sem manchar as mãos, e os aventureiros ganhavam glória e ouro. Muito ouro. Mas e quando a guerra acabou? Quando os tratados foram assinados e as letters of marque se tornaram papel velho? O que fazer com centenas de marinheiros treinados para a pilhagem, agora sem emprego, sem propósito, exceto a sede de liberdade e a memória do sabor do saque? A resposta? Eles criaram seu próprio propósito. Era o nascer dos bucaneiros, esses foras da lei que transformaram ilhas remotas em reinos sem coroas. De Tortuga a Nassau, do litoral marroquino às selvas da América Central, eles ergueram suas próprias leis, seus próprios códigos de honra. E o Caribe? Tornou-se o tabuleiro de um jogo mortal, onde cada navio que zarpava da Espanha ou da França era um alvo em movimento. O comércio transatlântico explodia em riqueza e em vulnerabilidade. Para homens como Edward Teach, isso não era uma crise. Era um convite. E então veio a virada do século XVIII. O mundo já instável foi sacudido pela morte de Carlos II da Espanha, o último Habsburgo, cujo testamento acendeu a mecha de uma guerra continental. A Guerra da Sucessão Espanhola não foi apenas um conflito de tronos, foi um incêndio que consumiu o Atlântico. A rainha Ana da Inglaterra, com sua frota recém-fortificada, viu a chance de esmagar a França e a Espanha de uma vez por todas.
Mais navios, mais canhões, mais letters of marque distribuídas como doces em um carnaval. E quem melhor para liderar o ataque do que aqueles que já conheciam cada recife, cada corrente traidora do Caribe? Foi nesse caldeirão de ambição e caos que um jovem Teat, cujo passado ainda nos escapa como fumaça, começou a se destacar. Sabemos que ele lia, que talvez soubesse escrever, ou pelo menos rabiscar seu nome em contratos duvidosos. Detalhes que à primeira vista parecem triviais, mas que revelam algo crucial: ele não era um mero bandido. Havia estratégia em seus olhos, cálculo em seus movimentos. E quando, por volta de 1710, ele já navegava pelas águas perigosas de Jamaica ao lado de outros privateers desiludidos, uma coisa ficou clara: o Caribe não estava pronto para o que viria a seguir. Porque Teaj não era apenas mais um nome na tripulação. Ele tinha presença. Uma aura que fazia os homens baixarem a voz ao falarem dele. E quando a guerra terminou, quando as coroas recolheram suas promessas e deixaram os lobos do mar à própria sorte, bem, foi então que o verdadeiro espetáculo começou. Você já se perguntou como um homem se torna uma lenda? Não é por acaso. É quando o mundo lhe dá um palco, onde ele decide queimá-lo até as cinzas. Mas Edward Teas não era um homem de meias medidas. Enquanto outros se contentavam com as migalhas que a paz deixará cair da mesa dos reis, ele viu além. O mar não era um lugar para se esconder. Era um império à espera de ser conquistado. Imagine só, um homem que aos 20 e poucos anos, já comandava sua própria embarcação. Não por herança, não por sorte, mas porque o destino, quando encontra um espírito indomável, não tem escolha a não ser ceder. Teaj não era um simples corsário a serviço de coroas ingratas. Ele era um estrategista. Um homem que entendia que depois da tempestade da guerra, viria o saque dos naufragados, e ele estaria lá para recolher os despojos. E então veio Stede Bonnet. O Gentleman Pirate, um título que soava mais como ironia do que como elogio. Um homem de posses, de educação que trocou a vida confortável por, o que exatamente? A aventura? A glória? Ou talvez apenas a ilusão de que poderia ser tão implacável quanto os lobos que já navegavam aqueles mares. Bonnet tinha um navio, sim, o Revenge, mas lhe faltava algo crucial: o instinto de matar. E no mundo que Teas conhecia, a hesitação era o mesmo que fraqueza. Não demorou para que os homens de Bonnet percebessem. Um capitão que tremia na hora do combate não duraria muito. E foi assim, entre murmúrios de descontentamento e olhares de desdém, que Teas assumiu o que sempre foi seu por direito: o comando. Não por golpe de estado, não por traição, mas porque a tripulação sabia. Eles reconheceram nele o que Bonnet nunca poderia ser: um líder que não pedia permissão para tomar o que queria. E o que ele queria? Tudo. Juntos, sim, porque Teaj não era tolo a ponto de queimar pontes sem necessidade. Eles partiram para as Carolinas, onde as águas eram tão ricas em presas quanto em perigo. Lá, encontraram Benjamin Ornigold, outro nome que ecoaria na história como sinônimo de terror. Ornigold não era um aliado qualquer. Era um mestre na arte de transformar o caos em oportunidade. E com ele Teas aprendeu que a pirataria não era apenas sobre saquear navios, era sobre controlar o medo. New Providence, nas Bahamas, era o paraíso dos proscritos. Um lugar onde as leis dos homens não chegavam, onde bandeiras negras voavam sem vergonha e onde o ouro mudava de mãos mais rápido do que as orações de um marinheiro em tempestade. Foi ali que Teas forjou sua reputação. Não com um único golpe de sorte, mas com uma campanha. Navios mercantes, fragatas pesadas, até mesmo embarcações de guerra que ousavam desafiá-lo, todos caíram diante de sua frota crescente. 3 navios. Depois 4, e cada um deles, uma extensão de sua vontade. Os portos do norte, Filadélfia, Nova York e Boston, tremiam ao ouvir seu nome. Os comerciantes rezavam para que seus navios passassem despercebidos. E quando não passavam? Bem, Teas tinha um jeito muito particular de lidar com resistência. Dizem que ele acendia fogueiras no convés de seu navio antes do ataque, não para iluminar, mas para que a fumaça e as chamas pintassem seu rosto de sombras. Uma silhueta demoníaca emergindo do nevoeiro, com uma barba negra como breu e olhos que pareciam não conhecer piedade. Os homens chamavam-no de Blackbeard antes mesmo que ele precisasse se apresentar. E as presas? Elas vinham. Navios carregados de açúcar das Índias Ocidentais, rumo das colônias, até mesmo escravos, sim, porque a moral não tinha lugar naquele jogo. Em outubro de 1717, apenas 2 navios, o Robert e outro cuja memória se perdeu no tempo, foram suficientes para encher os porões de Teas com riquezas que fariam um rei invejar. Mas ele não parou por aí. Ornigold, porém, tinha seus próprios demônios. Depois de um ataque particularmente brutal, algo nele parece ter se quebrado.
Ou talvez ele apenas tenha visto o abismo que se abria à sua frente e decidido recuar. Ele levou consigo um dos navios e alguns homens, deixando Teas com o resto. Alguns diriam que foi traição, outros que foi covardia. Mas Teat, ele apenas riu. Um homem a menos para dividir o butim. E assim, com a frota reduzida mas o espírito intacto, Blackbeard partiu para escrever o próximo capítulo de sua lenda. Porque quando o mundo lhe deu um navio, ele tomou uma armada. Quando lhe deram um mar, ele exigiu um império. E quando a história tentou esquecê-lo, bem, a história não esquece os que se recusam a morrer, mas a história não se contenta com navios e canhões. Ela exige sangue, glória e um nome que ecoe além dos séculos. E Blackbeard, como sempre, estava pronto para entregá-la. Foi então que o destino lhe sorriu na forma de um navio francês, majestoso e vulnerável, ancorado perto das águas cristalinas de São Vicente. La Concorde, um nome irônico para uma embarcação que logo conheceria a fúria de um homem que não acreditava em paz. Um guineaman, como chamavam aqueles que transportavam almas em correntes, um comércio tão lucrativo quanto cruel. Mas Teas não via carga. Ele via a oportunidade. Com um único disparo de advertência, os canhões da Queen Anne's Revenge rugiram. Os franceses, exaustos pela guerra e pela travessia, mal tiveram tempo de erguer as mãos em rendição. Em questão de horas, o navio que um dia servirá a coroa da França agora pertencia ao rei dos mares sem lei. E não qualquer navio, uma fortaleza flutuante de 31 metros, 40 canhões e espaço para uma tripulação que logo se multiplicaria. Blackbeard não apenas o tomou, ele o transformou. O nome? Uma provocação. Queen Anne's Revenge, uma homenagem sarcástica à rainha que anos antes havia abandonado seus corsários à própria sorte quando a guerra terminou. Os homens que outrora lutavam por uma bandeira agora lutavam por si mesmos. E Teat, ele lhes deu uma causa, a liberdade de saquear, de dominar, de viver além das regras de reis e governadores. Mas não era apenas sobre ouro ou prata. Era sobre poder. Com a Revenge como sua nova rainha dos mares, Blackbeard não se contentou em ser mais um pirata. Ele forjou um império. 2 navios se tornaram 4. 40 homens viraram 300. E cada captura, cada mercador espanhol tremendo diante de suas bandeiras negras, cada capitão inglês que se rendia sem lutar, era mais um tijolo na lenda que ele construía. E então veio o grande bloqueio. Não uma batalha, mas uma declaração. Na primavera de 1718, o porto de Charleston, na Carolina do Sul, conheceu o terror de ver sua entrada selada por uma frota que não respondia a nenhuma nação. Blackbeard não atacou. Ele asfixiou. Durante uma semana, nenhum navio entrou ou saiu sem sua permissão. Os cidadãos, os comerciantes, até o governador, todos souberam o que era viver sob a sombra de um homem que não pedia, mas exigia. E quando finalmente liberou o porto? Não por clemência, mas porque já havia tomado o que queria, não apenas os navios e suas cargas de açúcar, tabaco e especiarias que valiam fortunas, mas algo muito mais valioso, o medo. O medo que faria seu nome ser sussurrado em tavernas de Nassau a Londres, que faria capitães experientes tremem ao avistar velas negras no horizonte. Porque Blackbeard não era apenas um pirata. Era um espectro. Um homem que transformava derrotas em lendas, navios em armas e o próprio mar em seu reino. E quando o mundo pensou que já o havia visto no auge de seu poder, bem, o auge de Edward Teas ainda estava por vir, e aqui está o momento em que a lenda se curva à estratégia. Porque Blackbeard não bloqueava portos por acaso, ele os estrangulava com precisão cirúrgica. Charleston não era apenas uma cidade, era o pescoço das colônias britânicas na América, e Edward Teas sabia exatamente onde pressionar. 9 dias. 9 dias com o comércio paralisado, navios presos como moscas na teia de um aranha que sorri enquanto conta as horas. Os mercadores de tabaco, esses senhores de peruca empolada e discursos inflamados, viam suas fortunas apodrecer nos armazéns enquanto o Queen Anne's Revenge, aquele monstro de 40 canhões, flutuava no horizonte como um presságio. Não havia canhoneira real que ousasse desafiá-lo. Não havia milícia colonial que não tremesse ao ouvir os relatos. Blackbeard não apenas saqueava, ele brincava com suas vítimas. Mandava recados à cidade, exigia medicamentos, não ouro, não prata, mas quinina e mercúrio, como se o terror fosse uma doença que ele mesmo pudesse curar. E enquanto os oficiais locais se debatiam entre a humilhação e a fúria, ele ria. Porque o verdadeiro saque não eram os navios que capturava, mas o pânico que semeava. E então, quando a tensão já não podia ser mais insuportável, quando os comerciantes imploravam por clemência e os governadores escreviam cartas desesperadas a Londres, Blackbeard desapareceu.
Não com o estardalhaço de canhões, não com o último gesto de desafio. Simplesmente levantou âncora e se foi, deixando para trás uma cidade exausta, um porto em ruínas e uma lição que ecoaria por décadas. O mar pertencia a quem ousasse tomá-lo. Mas não se engane, isso não era um recuo. Era um aviso. E enquanto os charlestonianos ainda limpavam os cacos de sua dignidade, o Queen Anne's Revenge já cortava as águas em direção a Topsail-Inlet, onde o destino tecia sua próxima armadilha. Porque Blackbeard não era um homem de meias medidas. Se ele escolheu partir, era porque algo maior o aguardava. Algo que faria Charleston parecer um simples ensaio. E quando o mundo soubesse o que viria a seguir, bem, até os demônios do inferno baixariam os olhos. Não eram simples navios que Blackbeard capturava ao longo da costa de Topsail. Eram mensagens. Cada embarcação tomada, cada bandeira arrancada do mastro, era um golpe calculado no orgulho de um império que se julgava intocável. E entre elas, uma joia particular, o Crowley, um navio inglês carregado não apenas com mercadorias, mas com algo muito mais valioso: pessoas. Ah, mas que passageiros! Não eram meros comerciantes ou marinheiros anônimos. A bordo estavam figuras que faziam a engrenagem do poder girar, magistrados, colecionadores de impostos, até 1 ou 2 cavalheiros, cujos nomes apareciam em documentos reais com mais frequência do que deveriam. Homens que até pouco tempo atrás assinavam ordens de captura contra piratas como Teas. Agora, eles se viam amarrados no porão do Queen Anne's Revenge, ouvindo o riso gutural de Blackbeard ecoar pelos conveses enquanto ele ditava os termos do seu jogo. E que jogo era aquele? Não se tratava de ouro ou prata, embora, claro, ele tenha se apropriado de tudo que brilhava. Não. O que Blackbeard queria era medicamento. Não qualquer remédio de boticário, mas um carregamento específico tão raro quanto letal: quinina. Em plena época de febres amarelentas que dizimavam colônias inteiras, quem controlava a cura controlava o medo. E o medo, meus amigos, é a moeda mais poderosa depois do sangue. O governador Johnson recebeu a mensagem clara como água de poço envenenada: liberte meus homens ou veja seus nobres apodrecerem enquanto a praga devora Charleston. Alguns dirão que foi um blefe. Outros que Blackbeard apenas queria se divertir, fumando ópio entre seus homens enquanto os prisioneiros suplicavam. Mas quem conhece a mente de Edward Teas sabe, nada era por acaso. Cada movimento, cada ameaça, era uma peça em um tabuleiro onde os reis eram meros peões. E quando os termos foram acordados, depois de semanas de negociações tensas, onde o cheiro de pólvora se misturava ao suor dos emissários, Blackbeard fez o que ninguém esperava: devolveu os reféns. Sim, vivos. Sim, humilhados. E sim, despojados de tudo, desde anéis de sinete até a última moeda costurada nas roupas. Mas o verdadeiro golpe veio depois. Enquanto os libertados cambaleavam de volta para Charleston, contando histórias de um homem que cuspia fogo e negociava com o diabo, Blackbeard já estava a caminho do próximo ato. Porque ele sabia, a coroa não perdoa. E quando a frota da Marinha Real zarpasse para caçá-lo, e eles viriam, com canhões reluzentes e ordens de enforcamento, ele estaria pronto. Não para fugir, para escolher o campo de batalha. E que campo seria aquele? O bloqueio de Charleston não foi um incidente. Foi um aviso gravado a sangue na história. Por 2 semanas, o porto mais rico das colônias norte-americanas ficou paralisado, enquanto os navios de Teas e seus aliados, sim, porque a Irmandade dos Piratas não era lenda, era realidade, e cortavam o fluxo de ouro, tabaco e escravos que alimentavam o império. Cada dia sem comércio era um soco no estômago da coroa. Cada navio afundado, uma assinatura: aqui esteve Blackbeard. E enquanto os mercadores uivavam e os governadores suavam em seus palácios, algo maior se movia nas sombras. 1715 não era apenas um ano. Era o ano zero de uma nova era. O velho mundo de Queen Anne havia morrido com ela, e agora no trono, sentava-se George I, um homem de Hanover, estranho à terra que governava, mas não às ambições que a consumiam. Os ministros sussurravam sobre supressão, mas suas palavras eram papel molhado diante da maré que se avizinhava. Porque os piratas não eram mais bandidos solitários. Eram uma nação flutuante, com aliados entre os franceses descontentes, os espanhóis sedentos por vingança e até mesmo alguns ingleses que, digamos, preferiam o lucro à lealdade. E então veio a música que ninguém queria ouvir, o toque de caça da Marinha Real. O HMS Scarborough, orgulho de Sua Majestade, foi enviado para limpar o Caribe. E o que encontrou? Não um bando de bêbados desorganizados, mas uma frota. Dezenas de navios capitaneados por homens como Stede Bonnet, o pirata cavalheiro Benjamin Hornigold, é claro, o próprio Blackbeard.
Homens que em outro tempo poderiam ter sido enforcados. Agora, eles riam enquanto os canhões da coroa erravam o alvo. A primeira vitória real só veio em 1717, e mesmo assim foi suja. Um navio capturado aqui, um capitão traído ali. Mas todos sabiam, isso não era uma guerra. Era um jogo de gato e rato, onde o gato tinha garras de aço e o rato tinha a lei do seu lado. Até que George, em um gesto de clemência que cheirava a desespero, ofereceu o perdão do rei. Uma anistia. Uma chance de os piratas se renderem, entregarem seus navios e viverem como homens livres. Desde que jurassem lealdade à coroa antes de setembro de 1718. Alguns aceitaram. A maioria riu, porque Blackbeard não se ajoelhava. E quando os prazos se esgotaram e as recompensas por sua cabeça subiram para valores que fariam um homem honesto trair a própria mãe, ele já havia tomado sua decisão. Não seria ouro que o salvaria. Não seria um perdão assinado por um rei que nem falava sua língua. Seria o mar. E se o mar o quisesse de volta, que assim fosse. Mas não antes de mostrar ao mundo o que acontece quando se desafia um homem que já venceu a morte uma vez. E enquanto os ventos uivavam sobre Topsail, uma pergunta pairava no ar, espessa como a fumaça dos canhões. Quem, afinal, caçava quem? E então, como se o próprio destino tivesse se curvado à sua vontade, a notícia ecoou pelos portos e tabernas. A vida de Barba Negra havia sido publicada. Mas não era apenas um relato, era um aviso. O ano de 1724 não mentia. Eden, aquele homem de sorrisos afiados e promessas mais afiadas ainda, tinha as mãos sujas de tinta e sangue. Não era mera coincidência que seu nome pairasse sobre aquelas páginas como uma assinatura em um contrato com o diabo. E se alguém ainda duvidava de suas 14 uniões sagradas, cada uma mais conveniente que a última, bastava olhar para as queixas oficiais que se amontoavam como provas em um tribunal invisível. O mestre tinha benefícios, sim. Benefícios que fediam a traição e a moedas trocadas sob a mesa, enquanto os homens honestos apodreciam em celas ou balançavam no fim de uma corda. Mas não se enganem, a coroa não era ingênua. Os perdões de 1718 não eram atos de misericórdia, eram iscas. E quando o governador Spotswood, aquele militar de olho frio e mão de ferro, assumiu a Virgínia, o jogo mudou. Ele não era homem de meias palavras ou de perdões baratos. Enquanto Eden brincava de diplomacia nas Carolinas, Spotswood preparava a lâmina. A expansão da colônia? Uma cortina de fumaça. As montanhas Blue Ridge? Um esconderijo perfeito para quem não queria ser encontrado. E West Virginia? Ainda nem existia no mapa, mas já estava marcada com o sangue daqueles que ousaram desafiar o Império. Os piratas, é claro, riram. Afinal, quem melhor para entender a arte da traição do que eles? Blackbeard, em especial, sabia que um perdão assinado por um rei valia menos que o papel em que era escrito. Quando as ordens começaram a chover em 1715, ele já tinha seu próprio plano. E quando Spotswood jurou acabar com a pirataria, o demônio das Carolinas apenas sorriu por trás de sua barba em chamas. Vamos ver quem caça quem, deve ter murmurado, enquanto afiagava as lâminas e observava o horizonte. Então veio o bloqueio a Charleston. 2 semanas de cerco, de navios aprisionados como presas em uma armadilha, enquanto os homens de Eden fingiam não ver. Mas Blackbeard não era tolo. Ele sabia que a Queen Anne's Revenge não havia encalhado por acidente naqueles bancos de areia traidores. Não, aquela era uma mensagem. Um sacrifício calculado para reduzir a tripulação, para separar os leais dos ambiciosos, enquanto ele, o próprio diabo das águas, desaparecia com o melhor do botim. Os homens que restaram, bem, que se danassem. Ele já tinha o que queria. Ouro suficiente para comprar uma vida nova, inimigos suficientes para tornar a antiga insuportável. E então, em junho de 1718, o fantasma da Revenge se foi. Afundada? Abandonada? Pouco importava. O que importava era o que veio depois. A notícia de que Barba Negra, o homem que havia humilhado Charleston, que havia desafiado a Marinha Real e saído impune, agora buscava um perdão. Um perdão. Como se um papel pudesse apagar o que ele havia feito. Como se Eden, com seu sorriso de cobra, não estivesse apenas esperando o momento certo para cravar os dentes. Mas Blackbeard não era homem de se ajoelhar. Ele voltou a Battown não como um suplicante, mas como um rei. E quando se curvou diante de Eden, se é que se curvou e foi com a lâmina escondida na bota e o plano já traçado. O governador pode ter oferecido clemência, mas o pirata sabia. A única anistia que valia algo era a que se tomava à força.
E enquanto os rumores se espalhavam de que o naufrágio não fora acidente, de que o butim havia sido dividido entre poucos, de que os homens de Spotswood já marchavam para o norte, uma verdade permanecia: Barba Negra não estava se aposentando. Estava se preparando. Porque quando um homem já venceu a morte uma vez, o que mais a coroa poderia tirar dele? Mas enquanto os governadores trocavam cartas de perdão como se fossem confetes em um carnaval de hipocrisia, Barba Negra já estava 3 passos à frente. Porque um homem que dominou o medo dos mares não se contenta com migalhas de clemência, ele exige o banquete inteiro. Éden pode ter estendido sua mão em junho de 1718, oferecendo perdão aos que se rendessem antes do prazo final. Que generoso, pensaria um homem comum. Mas Tears não era comum. Ele viu naqueles papéis assinados não uma trégua, mas um convite, um desafio velado. Até setembro, diziam as cláusulas, como se o tempo fosse algo que ele respeitasse. Crimes cometidos antes de janeiro de 1718 serão perdoados. Como se a lei pudesse conter um homem que já havia rasgado suas páginas com as próprias mãos. E então veio Charleston. Não foi um bloqueio, foque nisso. Foi uma demonstração. 4 meses depois do prazo de Éden, quando os funcionários reais já se gabavam de terem domado a fera, Barba Negra ancorou Queen Anne's Revenge na entrada do porto e sufocou a cidade como um punho fechando uma garganta. 5 dias. Sem um único tiro disparado. Apenas o peso silencioso de sua presença, enquanto navios mercantes se acumulavam na baía, seus capitães suando sob o sol de maio, sabendo que um único movimento em falso os enviaria para o fundo. Quando ele finalmente partiu, levou consigo não apenas ouro e prata, mas algo muito mais valioso, a prova de que a coroa não tinha poder sobre ele. Nem seus perdões, nem suas ameaças. Spotswood, esse nobre governador da Virgínia, deve ter sentido o gosto amargo da ironia enquanto lia os relatórios. O homem que ele havia perdoado acabará de humilhar um dos portos mais ricos das colônias, e o fizera depois do prazo de anistia. Mas o governador não era tolo. Ele sabia que a paciência de um pirata é como a maré, recua apenas para voltar com mais força. E se Barba Negra estava brincando de gato e rato, Spotswood iria garantir que o rato tivesse dentes. Enquanto isso, nas praias ensolaradas das Carolinas, os antigos irmãos de Teas se espalhavam como sementes ao vento. Alguns, como Stede Bonnet, aquele gentleman pirata, tão educado quanto ineficaz, tentavam se acomodar na vida honesta trocando sabres por arados. Outros, como Israel Rendes, ainda sentiam o cheiro do pólvora nos sonhos. Mas todos, sem exceção, sabiam uma coisa: o perdão de Éden era tão frágil quanto o papel em que estava escrito. Uma palavra errada, um olhar torto para o funcionário errado, e aqueles mesmos documentos se transformariam em ordens de prisão. E então veio agosto. Spotswood não esperou por setembro. Não esperou por mais bloqueios, mais provocações. Ele agiu. Porque um homem que passa a vida caçando ratos aprende uma lição crucial: você não espera o rato vir até você. Você coloca a armadilha onde ele não pode resistir. 2 navios. O Ranger e o Jane. Este último, na verdade, a HMS Pearl, disfarçada sob um nome inofensivo, como uma adaga escondida em um sorriso. À frente, o tenente Robert Maynard, um veterano da Guerra da Sucessão Espanhola, um homem que conhecia o cheiro de sangue e a textura da traição. Sua missão? Não era captura. Era extinção. E enquanto as velas se inflavam rumo ao norte, em direção às águas traidoras de Ocracoke, Barba Negra deve ter sorrido. Porque finalmente, depois de meses de jogo, a coroa havia cometido seu erro fatal. Tinha enviado um homem para matá-lo. E Edward Teas adorava quando faziam isso. O destino, como sempre, tinha um senso de humor macabro. Maynard não partiu com o exército. Não. A coroa, em sua infinita sabedoria, lhe concedeu pouco mais de 50 homens, carne para canhão, se fossemos honestos, e 2 navios, a Ranger e a Jane, tão bem equipados quanto um convite para um funeral. Mas que importava? A Virgínia, com seu governador Spotswood tremendo de medo nas sombras, havia prometido uma fortuna pelo escalpo de Barba Negra. Dinheiro por morte. Uma oferta irresistível para homens que já cheiravam a podridão do mar em seus sonhos. E o pirata? Ah, ele sabia. Sempre soube. Os rumores chegavam como marés. Os norte-carolinenses, tão preocupados com seu comércio, tinham-lhe dado canhões de presente. Dozens deles. Como se Teas precisasse de mais armas para transformar o Atlântico em seu reino pessoal. Mas a ironia era deliciosa. Enquanto Spotswood se contorcia em seu trono de papel, Éden, o governador da Carolina do Norte, brincava de esconde-esconde com a lei, trocando sorrisos e garrafas de rum com o próprio demônio. Traição? Não. Negócios.
E Barba Negra era um homem de negócios exemplar. Então, quando Maynard zarpou em 17 de novembro, com o vento cortando como uma lâmina, o pirata já estava à espera. 4 dias de dança lenta de navios se espreitando como lobos na névoa, até que finalmente a Adventure, sim, a mesma que Teaz havia batizado com carinho, rompeu suas amarras em Ocracoke. Não por acaso. Não por medo. Porque Edward Teaz havia decidido que era a hora de brincar. E que brincadeira seria! As velas da Ranger e da Jane surgiram na entrada da baía como fantasmas, as cores do rei hasteadas com uma arrogância que só os tolos exibem. Maynard, sempre o cavalheiro, gritou através das águas: rendam-se e terão clemência. Como se clemência fosse uma moeda que Barba Negra colecionasse. Em resposta, Teaz levantou seu copo de rum, sorriu e ordenou: abram fogo. Os canhões rugiram. O primeiro golpe foi tão preciso que a Jane quase se partiu ao meio. Homens voaram pelos ares como bonecas de pano, e o mar se tingiu de um vermelho tão vivo que até os tubarões devem ter sorrido. Maynard, com sua estratégia brilhante, viu metade de sua tripulação ser ceifada antes que pudesse piscar. Mas o tenente não era um homem que recuava. Ou talvez fosse. Porque quando a fumaça se dissipou o suficiente para ver, a Ranger estava encalhada, imóvel, e a Jane não passava de um caixão flutuante. E então Barba Negra cometeu seu único erro. Ele subestimou a desesperança. Maynard, com os dentes cerrados e o orgulho ferido, ordenou que seus homens se jogassem na água, sim, na água, e nadassem até a Adventure. Uma tática tão desesperada que só poderia funcionar, ou falhar espetacularmente. Quando os virginianos, ensopados e trêmulos, pularam a bordo, encontraram Teach esperando por eles, sua espada reluzindo como um convite para a dança. O que se seguiu não foi uma batalha. Foi um massacre poético. Barba Negra, o terror dos 7 mares, o homem que faziam as crianças chorarem só de ouvir seu nome, lutou como um demônio. Pistolas disparadas a queima-roupa, cutelos cortando o ar, risadas ecoando entre os gritos. Maynard, em um momento de sorte que só os covardes têm, levou um golpe de espada no pescoço, um corte que deveria tê-lo matado. Mas a lâmina, como se recusasse a sujar suas mãos com um homem tão medíocre, apenas o feriu. E foi aí que o tenente, com a face banhada em sangue e o medo nos olhos, fez o que qualquer herói faria. Escondeu-se atrás de seus homens enquanto eles enfiavam 20 balas no peito de Teach. 20. O pirata caiu, mas não antes de deixar sua marca em Maynard, um corte profundo no rosto, uma cicatriz que o tenente carregaria pelo resto da vida, como um lembrete de que por um momento esteve frente a frente com algo maior que ele. Quando a poeira baixou, o que restou de Barba Negra foi decapitado. Sua cabeça, pendurada no mastro da Ranger, tornou-se o troféu de uma vitória suja. Os corpos de seus homens, os que não haviam fugido, foram jogados ao mar ou enforcados sem cerimônia. Spotswood, o grande estrategista, escreveu cartas ufanistas a Londres, proclamando o fim de uma era. Mas aqui está a verdade que eles não contaram. O mar não esquece. E quando as ondas lambem a costa de Ocracoke, ainda hoje, juram que se pode ouvir uma risada profunda vinda das profundezas. Como se o próprio inferno estivesse rindo. Porque Barba Negra não morreu. Ele apenas mudou de navio. E o oceano? Bem, o oceano sempre foi dele. Ah, mas como a história adora se repetir. Sempre com um toque de ironia cruel. Enquanto os governadores se gabavam de suas vitórias, e as cabeças dos piratas apodreciam em estacas como troféus macabros, o mar continuava a sussurrar seus segredos. Porque, vejam só, os que deveriam ter sido exemplos viraram lenda. E as lendas, meu caro, têm uma maneira perversa de sobreviver. Tomem o pobre Stede Bonnet, o pirata gentilhomem que trocou sua vida abastada por um sonho de liberdade e sal capturado, julgado em Charleston, enforcado como um criminoso comum. Sua morte foi rápida, mas sua história? Ah, essa se arrastou como a maré baixa, revelando o ridículo de um sistema que transformava homens em monstros só para depois se surpreender quando eles mordiam. E enquanto seu corpo balançava na forca, quem riu por último? O oceano, é claro. Porque Bonnet, em sua ingenuidade, havia provado algo que os poderosos nunca entenderiam. A piracia não era um crime, era uma escolha. E escolhas, quando feitas com sangue e fogo, ecoam muito além da morte. E então veio Calico Jack, aquele poeta do caos, com sua bandeira estampada com caveiras e espadas cruzadas, o homem que tornou o Jolly Roger um símbolo eterno. Capturado em Port Royal, seu corpo exposto como aviso, enquanto suas 2 companheiras Annie Bonny e Mary Read escapavam da forca por um fio, uma delas grávida, a outra já condenada pelo destino. Mas como a história adorou distorcer esse detalhe.
Porque não eram apenas mulheres piratas, eram guerreiras que desafiaram um mundo que as queria de joelhos. E enquanto Calico apodrecia ao sol, seu legado se tornava imortal. Afinal, que homem poderia reclamar de um fim tão glorioso? E Bartolomeu Roberts, o pirata negro que queimou navios e desafiou impérios com um sorriso. Morto em combate, seu corpo jogado ao mar sem cerimônia, porque até os algozes sabiam que alguns homens não mereciam uma tumba. Eles mereciam histórias. E assim, enquanto os canhões da Marinha Real ecoavam em alto mar, Roberts já estava se tornando algo maior que um cadáver. Está vendo aquele navio no horizonte, com velas negras e uma tripulação que nunca envelhece? Dizem que é ele. Sempre ele. Mas aqui está o verdadeiro escândalo. Enquanto os piratas eram caçados, enforcados e esquecidos nos registros oficiais, alguém estava escrevendo sua história. Em 1724, um livro misterioso apareceu. A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates. Assinado por um tal Captain Charles Johnson, um nome que, convenhamos, cheira mais a pseudônimo do que a identidade real. Alguns dizem que era Daniel Defoe, o mesmo que criou Robinson Crusoe. Outros juram que era um pirata reformado, cansado de ver seus irmãos de sangue serem reduzidos a vilões de panfleto barato. Não importa. O que importa é que, pela primeira vez, o mundo ouviu a versão deles. E que versão! Barba Negra não era mais um monstro, era um anti-herói, um homem que ria da morte enquanto os covardes tremiam. Os piratas não eram mais criminosos, eram rebeldes, os últimos verdadeiros livres em um mundo sendo engolido por reis e mercadores. E assim, enquanto os governos celebravam o fim da piracia, as pessoas compraram o livro, leram, sonharam. E nas tavernas escuras de Londres a Nassau começaram a murmurar. Talvez eles não estivessem tão errados. Porque a piracia nunca foi sobre ouro ou sangue, era sobre liberdade. E a liberdade, meu amigo, é uma sereia que nunca para de cantar. Então sim, enforquem suas cabeças. Espetem-nas em estacas. Escrevam leis e enviem frotas. O mar não se importa. Ele guarda os nomes dos que ousaram desafiar o céu. E quando a próxima tempestade vier, e ela sempre vem, você vai ouvir o riso deles nas ondas. Porque piratas não morrem. Eles apenas navegam para longe. Mas se há um nome que o mar sussurra com mais reverência e medo, é o de Israel Rendes. Sim, aquele mesmo, o braço direito de Barba Negra, o homem cuja sombra era tão longa quanto a do próprio capitão. Porque a lenda não se constrói sozinha. Ela precisa de testemunhas. E Rendes não era apenas uma testemunha, era o arquiteto silencioso do terror que se espalhava antes mesmo que o Queen Anne's Revenge surgisse no horizonte. Imagine-o, um homem que carregava a marca da traição como um troféu. Não a traição dos covardes, mas a dos que sabem que a lealdade no mundo dos piratas é uma moeda que se gasta rápido. Dizem que foi ele quem atirou em Barba Negra nas costas, num jogo sujo de poder e sobrevivência. Mas quem, em sã consciência, acredita que um homem como Rendes agiria por mero oportunismo? Não. Ele agiu porque entendeu algo que poucos compreendem. A pirataria não é sobre capitães, é sobre o mar. E o mar não tem donos. Só tem sobreviventes. E falando em sobreviventes, que tal um jogo onde você se torna um deles? Queen's Revenge não é apenas um jogo, é um convite para navegar nas águas turvas onde Barba Negra e Rendes traçaram seus destinos. Onde cada decisão pode ser sua última ou sua mais gloriosa. Porque no fundo, todos nós temos um pouco daquele desejo selvagem de soltar as amarras e deixar que o vento decida nosso caminho. Os grandes obras do século XX captaram isso, a essência do homem que prefere ser temido a ser esquecido. E quem melhor para encarnar esse espírito do que J.M. Barrie, que transformou um pirata em um eterno menino Peter Pan, o capitão que nunca envelhece, cujo gancho não é uma deficiência, mas uma assinatura. Mão de gancho é só outra maneira de dizer mestre. E Barba Negra? Ah, Barba Negra era o mestre dos mestres. Um homem que não precisava de coroa para ser rei. Basta olhar para o que Hollywood fez com ele. De Piratas do Caribe aos documentários que desenterram os canhões do Queen Anne's Revenge nas costas da Carolina do Norte. 30 canhões. Milhares de fragmentos. Uma prova de que a história não se apaga, ela apenas espera ser redescoberta. E quando a câmera mergulha nas profundezas e você vê a madeira apodrecida daqueles navios, ouve algo além do silêncio. O eco de risadas, o estalar de velas. O peso de um sabre sendo desembainhado. 1714. A Europa se reergue após a Guerra da Sucessão Espanhola, e os mares estão cheios de homens sem pátria. Homens como Barba Negra que em meados dos seus 30 anos já havia escrito seu nome com sangue e pólvora. 2 anos.
Foi tudo que levou para ele se tornar a encarnação do medo no Atlântico. 2 anos em que cada navio que avistava suas velas negras sabia: hoje a morte usa barba. E então, tão rápido quanto surgiu, ele se foi. Mas a lenda? Ah, a lenda é eterna. Porque piratas não morrem de verdade. Eles se tornam mitos. E mitos não precisam de provas, eles só precisam de quem acredite. Então me diga, você acha que Barba Negra foi superestimado? Ou será que o problema é que o mundo nunca esteve à altura dele? Um homem que transformou o medo em arte, a guerra em teatro e o oceano em seu reino. Um homem que mesmo hoje faz com que arqueólogos tremam ao encontrar um pedaço de seu navio, como se, a qualquer momento, suas botas pudessem ecoar no convés novamente. Deixe seu veredicto nos comentários. Mas cuidado, o mar está ouvindo. E ele nunca esquece os seus.